Boa noite, Alessandra. Oi, Nancy. Boa noite, Elaine. Oi, Lu. Boa noite, Tam. Boa noite, Betânia. Oi, Maria Helena, tudo bem? Boa noite, Débora. Boa noite, Andréia. Bom, gente, curtam, compartilham, porque hoje vai estar bem legal o recado que eu quero dar para vocês, tudo que eu vou ensinar, tudo que eu vou passar. Inclusive, eu quero vocês com, se puderem, né, papel e caneta na mão, porque eu vou dar dicas, tá? Que vocês vão anotar para botar em prática no dia a dia, tá? Porque eu vou dar dicas muito, muito importantes relacionado a todas as áreas da vida focado no financeiro. Boa noite. Oi, Rose. Boa noite, Camila. Oi, Lu. Bom, muitos de vocês, esperar o pessoal entrar, mas eu já vou entrando com a introdução. Muitos de vocês conhecem ou já ouviram falar na lei da atração, né? É uma lei bastante conhecida, ficou conhecida por conta do filme O Segredo. Boa noite, Débora. E essa lei da atração, ela tá sempre funcionando na nossa vida, a gente acreditando ou não. Então, eu vou direcionar vocês, eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona a lei da atração real, tá? Não é só o que a gente escuta falar por aí. E aí, ali a gente vai direcionar para a área financeira, tá? Boa noite, Jaque, Camila. Boa noite, Marcela. Então, a lei da atração, tá? Antes de mais nada, eu quero dizer assim que eu tô com conhecimento nessa área da lei da atração, me especializando, tá? Com o Joey Vitale, que participou do filme O Segredo. Então, eu tô fazendo o curso, me formando em mestre em lei da atração e também mestre em atração de riqueza, tá? Que é a parte financeira, que é o que eu quero passar uma parte aqui para vocês hoje. Então, é em cima desses ensinamentos que eu tô tendo, né? Desse aprendizado que eu quero passar para vocês, tá? Primeiro, assim, para vocês, o que é a lei da atração? A lei da atração, ela é uma lei, assim como existe a lei da gravidade, a lei do movimento. A lei da atração, ela é apenas mais uma lei que faz parte da nossa vida aqui na Terra, tá? Que ela se resume em 3 palavras. Semelhante atrai semelhante, tá? Ou seja, o conjunto dos nossos pensamentos, das nossas ações e dos nossos sentimentos cria o que nós temos à nossa volta, a nossa realidade, tá? Então, isso aí é muito importante vocês terem gravado. Pensamentos, sentimentos e ações. Isso vai criar a nossa realidade e eu vou explicar passo a passo para vocês entenderem o porquê, tá? Bom, pensamentos, sentimentos, eles emitem, eles transformam, na verdade, o nosso campo vibracional. O que é o campo vibracional? É a nossa aura, tá? Muita gente vê diversas cores na nossa aura. Pessoas que têm a aura mais escura, ela é porque tem pensamentos e sentimentos negativos, enfim. Então, fica aquela aura pesada, né? Isso é o que ela tá atraindo para a vida dela, tá? Isso é automático. Essa lei, ela funciona, é a lei do retorno. Muita gente conhece cada um por um nome, tá? Mas a lei da atração, ela é isso. Inevitavelmente, ela tá na nossa vida
o tempo todo. Nós, sabendo ou não, criamos a nossa realidade o tempo todo, ou boa ou ruim, tá? Ou seja, tudo que a gente está vivendo hoje, tudo que a gente já viveu, infelizmente, se a gente pensar nesse ponto de vista agora, foi a gente que criou, e felizmente, se a gente descobrir como modificar isso, né? Então tem como mudar. Eu quero passar para vocês, passei um bom tempo aqui anotando, fazendo um resumo do máximo de coisas que eu consegui. Não vai dar para fazer tudo, para falar tudo que eu gostaria, porque é muita coisa, mas eu quero dar continuação. Enfim, quando vê domingo que vem, a gente pode continuar essa live falando sobre isso, tá? Bom, Edilene, por que a gente tem pensamento negativo? Isso tudo tá no nosso subconsciente, tá? De tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já viu, enfim, vai acumulando. É como se a gente pegasse um celular. O que tem o celular? Fotos de tudo que a gente já foi tirando e acumulando, e aplicativo, tá tudo ali. Aquilo ali vai ser o que a gente é. Então é o que a gente tá vibrando, é o que a gente tá emitindo, tá? Bom, o que eu quero falar pra vocês? Eu vou pedir pra vocês, se vocês quiserem já, tá? Com papel e caneta na mão, porque daqui a pouquinho eu já vou falar os princípios da lei da atração para a riqueza, tá? O porquê que isso realmente vai mudar a vida de vocês se vocês começarem a fazer isso, tá? Primeiro, como funciona a lei da atração para a riqueza, tá? Como eu falei, quando a gente entende que a lei da atração ela é uma lei como se fosse a lei da gravidade, é a mesma coisa, porque na gravidade a gente sabe o quê? Tudo que vai tá voltando. Se tu jogar uma coisa para cima, ela vai voltar automaticamente. Isso é a lei da gravidade, todo mundo conhece. E a lei da atração ela funciona como? Tudo que tu emitir, tudo que tu falar, tudo que tu pensar, sentir e fazer, vai voltar para ti. Isso aí é uma coisa, assim, certa, tá? Então, a gente precisa cuidar o conteúdo dos nossos pensamentos e sentimentos ali, tá? Crenças, tudo isso aí vai moldando, tá? Inclusive, as nossas crenças têm um papel muito importante pra gente conseguir criar a vida que a gente deseja, tá? Então, as coisas que vocês precisam saber, primeiramente, antes de tudo, dessa lei, tá? Você atrai tudo que pensa e sente. Como eu já falei antes, isso aí eu vou repetir várias vezes, porque isso é uma coisa que a gente precisa ter a mente aberta para saber isso. Tem gente que não aceita, tem gente que bota a culpa nos outros. Foi a outra pessoa que fez e aí eu fiquei ruim, isso e aquilo, que eu também vou explicar, tá? Depois como a gente reverte isso. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. O que eu sinto, o que eu penso, realmente é o que a gente está trazendo para nossa vida, tá? Então, assim, se a pessoa ela vai pensar na falta, se ela vai pensar nas contas, se ela vai pensar na falta de dinheiro que ela tem na vida, o que vai acontecer? Aí vem tudo que eu falei até agora. Automaticamente, ela vai trazer mais falta. Porque o que a gente mais escuta, mais lê, Facebook, enfim, qualquer rede social, são pessoas reclamando. E quando a gente reclama, tá focando em quê? A gente tá focando naquilo que nós não queremos. Se vocês prestarem atenção na conversa normal das pessoas, muitas pessoas reclamam de alguma coisa da vida. E quando elas estão reclamando, elas estão emitindo que elas querem mais disso. Então, isso é mais uma coisa que a gente precisa ter em mente. Tudo que tu falar e tu vai sentir, porque se tu tá reclamando, tu tá emitindo uma energia ruim em relação àquilo, é o que vai voltar mais para ti. O universo ou Deus, ele vai entender que aquilo realmente é o que tu quer. Porque a nossa comunicação com o universo, a nossa comunicação com Deus é justamente sentimento, palavras, pensamentos e ações. Então, se vocês reclamarem, se vocês sentirem essa falta e realmente tá vivendo aquilo, é mais disso que a gente vai ter sempre, tá? E vocês podem prestar atenção. Eu duvido que tenha alguém que reclama das contas, reclama de dinheiro e entra muito dinheiro, muito dinheiro. Quando a gente reclama, talvez até pode entrar dinheiro, mas alguma outra área da vida não é legal, tá? Porque isso aí é exatamente assim. Tu vibra,
Tu não precisa automaticamente atrair para aquela área que tu tá reclamando. Tu tá mandando aquela vibração. E o que vai acontecer? Vai voltar para ti de alguma forma. A gente tem que ter em mente isso. Tudo que vai volta. Inclusive para as pessoas que fazem mal pra gente também. E isso aí eu vou chegar lá depois, tá? Porque o que elas fazem mal pra gente não chega até a gente se a gente não quer. Vai para elas mesmas. Isso aí eu falo depois, tá? Então, assim, depois eu vou dar as regras úteis e a gente vai começar primeiro, segundo, enfim. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é mudar os nossos pensamentos, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas uma coisa, inclusive, que eu passo na psicoterapia, que eu atendo, que é a psicoterapia vibracional quântica, que é justamente para a gente mudar esses padrões de pensamentos em todas as áreas da vida, que entra todas essas técnicas bem mais detalhadas, né? A gente prestar atenção no que a gente pensa. Isso aí é uma coisa, assim, que todos os nossos pensamentos, eles estão no piloto automático. Muita coisa, muitas pessoas que eu atendo, inclusive eu, quando comecei a cuidar um tempo atrás, a gente não presta atenção que a gente fala que a gente pensa tanta coisa negativa. Às vezes a gente pensa assim, não, mas isso não é negativo. Porque se a gente pensar, olha, o que eu pensei, eu gostaria de trazer para minha vida amanhã, não. Então aquilo ali não é positivo. É a gente mudar a rota dos nossos pensamentos. E isso aí no começo não é fácil. Não é fácil. Mas a gente precisa de uma atitude, que é a ação. Lembra que eu falei? Pensamentos, sentimentos e ação. Esses três moldam a nossa vida. Esses três criam a nossa realidade. Então, a ação é justamente isso. É tu ir atrás para conseguir modificar a tua realidade. E uma das primeiras coisas é essa. É anotar tudo. Isso aqui eu vou falar mais depois, tá? Edilene, eu vou chegar nessa parte, tá? Anota tudo que eu vou falar agora, que são as regras úteis, tá? As manifestações que a gente quiser, os nossos sonhos, enfim, ela tem um delay, digamos assim, que ela é um pouco mais lenta do que a gente espera. Nada acontece assim, de repente. Tem algumas manifestações, quando a gente está realmente conectado com o superior, a gente consegue manifestar pequenas coisas assim, mas o nosso sonho grande não acontece da noite pro dia, tá? Porque o que a gente pensa hoje e sente a gente está criando os nossos próximos 6 meses. Então, presta atenção nisso. Tudo que vocês falam, pensam e sentem hoje e amanhã, enfim, criam os teus próximos 6 meses, tá? Isso é muito importante a gente ter na mente, repetir todos os dias para ter isso no nosso subconsciente como automático já. Para a gente cuidar exatamente do que a gente pensa e fala. E sente também, tá? Isso aí é muito importante, muito importante. Então, agora, os princípios, tá? Primeiro, esse aí eu quero que vocês anotem, tá? Qual que é os princípios? Primeiro é mudar os pensamentos e sentimentos. Aí vai falar, nossa, como é que eu vou mudar os pensamentos e sentimentos? Nesse princípio, vai ter várias etapas, tá? Então, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar e como a gente reage. Isso é uma coisa básica que todos vocês precisam fazer, tá? Pegar um papel, vocês vão anotar e começar a prestar atenção, porque os nossos pensamentos negativos ou os pensamentos diários, eles estão no piloto automático. Então, muita coisa a gente pensa e nem sabe. Mas assim, a gente pensa tão no automático que se tu não sair do inconsciente, do subconsciente e ir pro teu consciente, tu não vai saber que tu tá falando aquilo e que tu tá pensando aquilo. Então, é pegar um caderno e anotar tudo de negativo que vocês falam e pensam durante o dia. Por exemplo, vocês estão lá fazendo qualquer coisa e aí vão pensar o quê? Nossa, será que eu vou ter dinheiro para pagar aquela conta? Pronto, anota. Pensei que eu acho que eu não vou ter dinheiro para pagar minha conta. Ah, agora eu me senti triste. Por quê? Então, vocês têm que anotar os pensamentos negativos e tentar botar uma emoção ali.
Ou então, a emoção que vocês sentiram, vocês vão botar o pensamento negativo que vocês tiveram. Por exemplo, eu pensei tal coisa e me senti triste. Ah, eu me senti triste, por quê? Por que você se sentiu triste? Porque eu pensei em tal lembrança, em tal coisa. Então, anotar tudo isso. Anotar os pensamentos e anotar os sentimentos negativos que vocês têm durante o dia. Tá? Isso aí é o básico para vocês estarem começando a ter consciência dos pensamentos e sentimentos que vocês têm durante o dia, tá? Então, essa é a primeira regra básica. Então, Anne, tem gente que queima, tu pode queimar sim, mas depois que tu tiver consciência desses pensamentos que tu está tendo e depois que tu transformar tudo em positivo, tá? Porque a gente precisa primeiro ter essa consciência. Depois... passar tudo pro positivo que eu vou falar depois, tá? Vocês vão anotar ali esses pensamentos e sentimentos negativos e vocês vão tentar achar também alguma coisa positiva por trás daquilo que aconteceu, tá? Por exemplo, nossa, eu não fui promovida como eu gostaria. Um exemplo de uma coisa ruim que aconteceu. Então, vocês vão olhar e vão pensar, nossa, que saco, eu não fui promovida, e vão ficar remoendo aquilo, e vão pensar o que foi que me fez que aquilo ali não aconteceu, enfim. A gente, quando tá com pensamento negativo, fica, né, viajando lá pra conseguir, enfim, vai cada vez ficando mais negativo, né? A gente fica tentando achar o porquê. Na verdade, a gente tem que sempre ver o lado positivo das coisas. Esse é um padrão de pensamento que a gente precisa ter também, tá? De todos esses pensamentos negativos e acontecimentos que vocês vão ter durante o dia, sempre tenta pensar numa coisa positiva dali, tá? Então, o que a gente ia tirar de positivo disso? Ah, essa vaga não era pra mim, vai ter uma coisa melhor, enfim, não estava preparada, eu sei que na próxima vai... Enfim, ver coisas positivas atrás daquilo ali. Tá? Isso é uma coisa primordial também. Tentar mudar a tua visão, a tua perspectiva em relação a todos os acontecimentos negativos, tentar achar coisas positivas ali. Isso em tudo. Tudo, tudo, tudo. Bom, a primeira etapa, então, desse princípio aí, é identificar fontes de negatividade. Ou seja, as emoções, elas são consequências dos nossos pensamentos. Então, entra o que eu acabei de falar agora, tá? Prestar atenção em como a gente sente quando a gente pensa em tal coisa. Eu pensei em alguma coisa negativa. Eu pensei que eu não vou ter dinheiro para me pagar a minha conta no final do mês. Ou, enfim, não tá entrando dinheiro. Como é que eu vou pagar aquela conta? Como eu me senti triste? Eu me senti angustiada. Então, vocês vão botar ali a frase e vocês vão botar uma flechinha, angústia, tristeza. Tá? Então, vocês vão fazer isso aí durante o dia. É um processo. Vocês não vão saber em um dia o que vocês pensam. Vão fazendo por uma semana, 2, sem pressa, tá? Porque isso aí é uma coisa que necessita de dedicação da parte de vocês. Então, vocês vão pegar e transformar em positiva essas frases que vocês estão falando, tá? Como, por exemplo, eu até anotei aqui o exemplo que eu falei da pessoa que arruma emprego, enfim. Qual outro exemplo que é legal, que acontece bastante? Ah, eu fiquei triste, aconteceu tal coisa, meu marido traiu. Como é que eu vou ver uma coisa positiva naquilo ali? Como é que eu vou transformar em positiva essa situação? O que vocês podem tirar de positivo? Como vocês estão? Vocês estão doentes? Vocês estão, enfim... Vocês têm saúde, vocês estão vivas, vocês podem conseguir tudo na vida. E uma coisa que é um pensamento que eu sempre falo, se a pessoa fez isso, é porque ela não te merece. Então, assim, vocês trazerem esse sentimento de merecimento. É a primeira coisa, vocês têm que se sentir merecedor. E isso não é só na área de relacionamento, isso é em todas as áreas. Mesma coisa entra o dinheiro, que eu vou chegar lá depois. Se vocês não se sentirem merecedoras em nenhuma área da vida ou em alguma área da vida, não balança. Vocês têm que se sentir merecedoras e merecedores de tudo de bom que o universo tem para vocês. E isso inclui tudo. Então, merecer, é se sentir merecedora. Então, se alguém fica triste porque aconteceu alguma coisa ruim, por exemplo, traição, quem não merece
quem não merece vocês é a outra pessoa que não soube valorizar, não vocês. Quem tem que ficar triste é ela que perdeu vocês e não vocês. Tá vendo como a gente consegue inverter? Quando acontece uma coisa ruim na nossa vida, a gente tem que escolher para qual caminho nós vamos. Para o caminho em que a gente vai ficar triste, deprimido e acabar com a nossa vida, ou o caminho em que aquilo ali que aconteceu vai ser a nossa força para a gente simplesmente se levantar e ir atrás dos nossos sonhos. Tem muitos casos de pessoas que sofreram muito mesmo. E usaram essa força para dar força para outras pessoas, para ir atrás dos sonhos, tá? Então, a gente precisa cuidar isso. Então, eu vou responder isso, tá, Mônica? Daqui a pouquinho. Como a gente deve agir para pessoas que são positivas, como a gente reage para pessoas negativas que estão na nossa volta. Isso aí é muito legal. Eu vou falar isso, tá? Depois. Bom, a segunda etapa, então, é exatamente isso que eu já emendei tudo na primeira, tá? Que a gente tirar o lado positivo dessa coisa negativa. Então, a primeira, anotar nossos pensamentos e sentimentos. Segundo, ver coisas positivas daquilo ali que a gente está falando, tá? Tentar sempre ver o lado positivo da coisa, sempre. Não que às vezes vá ter. Às vezes aquilo ali tu precisou passar por aquilo. Mas a gente precisa ter essa consciência dos pensamentos que a gente tem e tentar treinar a nossa mente subconsciente para a gente pensar sempre em positivo. Tudo que a gente vê, pensar em positivo, porque quando a gente é positivo, a gente atrai mais coisas para a gente se sentir assim, tá? E outra coisa, pensamentos e sentimentos positivos são 1000 vezes mais fortes que as negativas. Então, toda vez que a gente pensar, nós vamos estar criando um campo muito grande de positividade, tá? Isso aí é essencial. E o que eu falei antes, a terceira etapa, a gente precisa acreditar que a gente merece todo o dinheiro necessário que a gente precisa e muito mais. Essa regra, ela é muito básica para quem quer ter dinheiro. É acreditar, é se sentir merecedora disso, tá? A gente precisa simplesmente saber que a gente é merecedora de tudo isso, ou merecedor. Nós viemos aqui para essa vida, nós somos uma experiência, tá? Para a gente aproveitar essa vida. Lembra que eu falei nas outras lives? Nós fizemos parte de um todo, né? Do eu superior, que é Deus, enfim, a energia maior. Nós somos um fractal dele. Nós somos um pedacinho, nós somos uma centelha divina dele. Então, é como se ele estivesse em cada um de nós, em cada um de vocês, para experienciar essa vida. A minha vida de terapeuta, a vida de cada um de vocês. Então, pensa se ele ia querer que cada um de vocês passasse necessidade. Claro que não, e nem tivesse problema de saúde, tá? Ele não quer isso para ninguém. A experiência dele é para ser maravilhosa na gente. Então, só que nós temos a nossa consciência. E a consciência transforma tudo. A consciência faz a gente pensar negativo, faz a gente viver tudo que a gente vive. Só que a gente sempre tem a escolha. A gente sempre tem duas escolhas. A gente vai pro lado negativo ou pro lado positivo. É a gente que escolhe. E o que a gente escolher é o que a gente vai ter de volta. Então, isso aí a gente precisa ter essa consciência, tá? Quando a gente fala que é ser merecedor, a gente precisa aumentar a nossa autoestima também, tá? A gente precisa realmente se sentir merecedor, como eu falei, de tudo que tem de melhor para nossa vida em todas as áreas, porque isso aí é o essencial. A nossa autoestima tá alta. É a gente realmente se achar a última bolacha do pacote, porque de fato a gente é. Nós somos parte do divino e ele é o pacote todo, a gente é uma bolachinha, então a gente precisa sim se achar, tá? E ter essa autoestima alta. Não importa o que os outros falam de vocês, que isso eu vou chegar daqui também, tá? Daqui a pouco é mais um. Assim, aí entra o que
Deixa eu ver quem é que falou mesmo. Mônica, eu acho, né? Não deixar a opinião dos outros ou a energia dos outros entrar no campo de vocês. Porque quando vocês têm autoestima alta, quando vocês se acham merecedor e quando vocês têm pensamentos negativos no campo de vocês, pode acontecer o que estiver acontecendo. Nada vai abalar vocês. Só que isso não é de uma hora para outra. Vocês não vão simplesmente vai acontecer uma coisa e vocês vão falar, nossa, eu tô forte, olha aqui, não tô sentindo nada. Às vezes sim, mas vão ter coisas desafiadoras que vocês vão passar por isso e vocês às vezes não vão conseguir. Mas o que vocês têm que fazer é não desistir, tá? Não desistir de jeito nenhum, porque se vocês desistir, volta tudo pro começo e vocês vão continuar a vida que vocês têm hoje para sempre, tá? Então a gente precisa sim. Então, essa pergunta aqui é legal, tá? No momento em que a gente está passando pela limpeza, enfim, tá fazendo esses processos, é normal virem desafios da nossa vida antes, né, disso tudo, traços da pessoa que a gente era antes, com certeza, principalmente pelo sistema de crenças. Lembra que eu falei as crenças? Depois eu vou falar um pouco mais. Nós temos crenças negativas, isso em todas as áreas. Tá? Então, por exemplo, a minha família, depois eu vou falar isso aí, mas assim, a minha família nunca teve dinheiro, então é difícil eu ter também, enfim, vários pensamentos, várias crenças que às vezes a gente ouviu falar quando era pequeno e isso aí acaba travando toda a nossa vida. Então, a gente precisa ter essa consciência e as crenças, elas são como se fosse uma proteção pra gente. Então, toda vez que a gente tentar mudar isso, ela vai mandar recados tanto para o nosso corpo físico quanto para a nossa vida de que aquilo ali não tá dando certo e é para te voltar para a zona de conforto, porque aquilo ali não tá legal para ela, não tá legal para o teu subconsciente, não tá legal para tua mente, porque a tua mente, o teu cérebro, ele é programado para trabalhar no piloto automático para poupar energia. Essa é a função dele. E as nossas crenças existem exatamente para isso, tá? Para ele estar trabalhando lá no piloto automático e não gastar essa energia. Então, quando a gente tenta mudar alguma crença, ele vai proteger a gente. Então, a gente não precisa ficar com raiva. Nossa, olha o que está acontecendo na minha vida agora, ou eu não vou conseguir. Isso aí tudo são mensagens que o nosso subconsciente está mandando para a gente, dizendo para ti não continuar. Porque aquilo ali não tá dando certo, ou tá difícil. Nossa, tá muito difícil. Olha como tu tá sofrendo. Volta a pensar, volta a agir como era antes. Então, isso é muito comum. É muito comum. E, às vezes, vão se manifestando coisas por conta do que tu tá pensando e não tá nem vendo, né? Ou sentindo, enfim, às vezes sente angústia, sente alguma coisa por conta daquilo ali que parece que vai voltar, enfim. Então, são coisas que vão acontecendo para te desistir. Isso aí vocês também têm que ter em mente. A gente tem que despertar, a gente tem que acordar para saber que a gente é programado para isso. Nós somos programados, a nossa consciência ela é programada exatamente para isso, para a gente achar tudo isso que a gente está experienciando. Então, precisamos sair do subconsciente e ir para a parte consciente e saber o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente e pegar tudo isso ali e modificar. Então, a princípio, muita gente não vai gostar ou vai achar que é difícil. Mas é isso. Vocês precisam anotar tudo que pensam e sentem, ver o lado positivo de tudo e depois, claro, modificar as frases que eu vou falar, tá? E não deixar que a opinião dos outros ou o sentimento dos outros modifiquem essa energia que vocês estão, tá? Porque a opinião dos outros nada mais é do que o que vocês acham de vocês mesmos. Olha isso, se vocês têm autoestima baixa, a outra pessoa vai sentir isso no campo dela. É a mensagem que você vai estar passando para ela e ela vai achar isso de você. Então, para quem se acha gorda, magra, feia, bonita, o que vai estar emitindo para essa pessoa? Que tu é isso que tu acha de ti mesmo. Então, é exatamente isso que tu vai experienciar. Tá? É isso que ela vai achar de ti. Então, quando tem alguma coisa negativa, quando tu tá presente dentro de um acontecimento negativo, ou as pessoas reclamam pra ti, ou tu tá naquela família, é porque tu compartilha alguma coisa, alguma emoção que tá no teu campo que faz tu tá ali junto. Senão, não participaria. Porque a partir do momento que a tua vibração mudar, a partir do momento que tudo se modificar,
tu não vai mais presenciar aquilo, ou aquilo ali simplesmente não vai mais te atingir, tu não vai mais dar bola pra nada daquilo, porque tu vai saber que aquilo ali é a pessoa passando por isso, que tu não tem mais nada. Só que quando tu vai saber que tu não tem mais nada que entre em ressonância com aquele sentimento ou com aquilo que tá acontecendo? Quando tu não se importar mais com o que as pessoas falam de ti e quando tu não se importar mais com a vibração delas. Porque a vibração, ela é muito forte. Tem pessoas com pensamento negativo, sentimento negativo, que elas chegam, a gente sente aquela energia, mas a tua energia é mais forte. Lembra que eu falei? O pensamento e o sentimento negativo é 1000 vezes mais forte que o pensamento e o sentimento positivo é 1000 vezes mais forte que o negativo. Então, se vocês estiverem positivo, vai contaminar ela e não ela te contaminar. Então, tenham isso em mente. O teu positivo contamina o negativo. O negativo só vai te contaminar se o teu positivo estiver baixo. Então, a gente precisa mudar esses pensamentos em relação a gente mesmo, em relação aos outros, porque quem vai contaminar a positividade são vocês, e não as pessoas negativas. E isso aí é muito legal. Vocês podem ver, porque às vezes vocês chegam em algum lugar, tem uma pessoa que é tão legal, que ela é tão positiva, ela conta histórias legais, ela tem uma energia tão boa que tu fica bem, tu sai de lá bem. Só que tu precisa estar na energia daquela pessoa, porque aquela pessoa nada de negativo vai atrapalhar. E isso é treino, gente, não é da noite pro dia. Eu tenho certeza que tem alguém aí com alguma crença dizendo que é difícil. E isso é uma crença também. Porque vocês conseguem, a gente consegue tudo. Só que a gente tem crenças que bloqueiam e limitam tudo que a gente quer. E é essas crenças que a gente tem que, podar. Porque essas crenças que impedem de a gente ter um relacionamento bom, de a gente ter dinheiro, de a gente ter saúde, de a gente ter tudo. As crenças, elas simplesmente pegam todas as áreas da nossa vida. Se a gente, como eu falei, se a gente não se acha merecedor de ter dinheiro, a gente não vai ter dinheiro, a gente pode não ter amor e a gente pode não ter saúde. Tá? Com certeza as crenças, elas podem sim ser de traumas passados, tá? Tudo que gera uma emoção forte ou repetição vira uma crença ou trauma e entra no nosso subconsciente. Então isso aí a gente tem que pensar, o que me gerou emoções fortes na minha vida até hoje? Tudo isso aí virou um trauma e foi direto pro subconsciente. Quando tem uma emoção forte, vai assim, com passagem livre pro subconsciente. É um atalho. E quando não tem uma emoção forte, é a repetição. Tudo que vocês vão sentindo ou pensando diariamente, o que acontece? Entra no subconsciente. E é dessa maneira que a gente vai conseguir modificar isso, tá? Todos esses pensamentos negativos aí. E todo mundo consegue. Vocês conseguem, eu tenho certeza disso. Quem quer consegue, porque eu acompanho algumas pessoas que estão conseguindo modificar. E através disso. Então, Fábio, essa frase que tu falou agora, campo de relacionamento acaba comigo, tá? Isso aí tu repete durante o dia? Alguma vez ou outra tu pensa, nossa, meu relacionamento não dá certo, nossa, eu não prospero na área de relacionamento, enfim. Se tu pensar alguma coisa de negativo, é isso que tu vai estar trazendo mais pra tua vida. É isso que a gente tem que ter consciência, gente. Se tu fala alguma coisa negativa da área que tu tem problema, é porque ali tá o problema. Quando vocês têm problema em uma área, tá? Uma área da vida. Exemplo, relacionamento. Por que não dá certo o relacionamento? Tem alguma crença ou trauma ali que não deixa tu prosperar nessa área. Então, começa a notar os pensamentos e sentimentos que tu tem relacionado a essa área afetiva. Como, por exemplo, isso que tu falou. Pensa se tu não fala ou pensa durante o dia isso. O que tu pensa relacionado ao relacionamento? Olha como a gente... Eu vou chegar lá depois. O que a gente precisa fazer para modificar isso, tá? Bom, e já chegou aqui, tá? Por exemplo, quando somente essa área da vida vai mudar, quando nós mudarmos também. A gente precisa mudar quem a gente é, tá? Como é que vocês vão mudar isso? Vocês vão sentir como se vocês já fossem. Então, por exemplo, o Fábio, ele quer ter um relacionamento feliz, ele quer achar alguém, enfim. O que ele precisa pensar? Como se ele já fosse feliz nessa área de relacionamento.
ele precisa transmitir isso para o universo entender que é isso que tu quer mais. Então a gente tem que enganar o nosso subconsciente. E como a gente engana ele? Fingindo que é. Fingindo que pensa o que está acontecendo. Então é modificar. É modificar. Primeiro anotar todos os pensamentos negativos que vocês têm referente ao financeiro, ao relacionamento, tudo. Tá? Anota tudo e transforma para o positivo. Por exemplo, eu pensei que eu não dou certo em relacionamento. O que vocês vão trocar? Eu sou muito feliz na área afetiva. Eu pensei que eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas. O que vocês vão trocar? Gratidão pelo dinheiro que se manifesta na minha vida. Gratidão por ter todo o dinheiro para pagar minhas contas e ainda sobrar bastante. Gratidão pela riqueza, gratidão pela prosperidade. Agradeça como se você já tivesse. Esse é o segredo, gente. Esse é o segredo. É vocês agradecer, é vocês já sentir como se já tivesse. Porque, segundo a neurociência, o nosso subconsciente, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. E adivinha quem também acha isso? O universo, Deus, o poder do eu superior, a consciência maior, cada um chama de como quiser. Mas ele só entende o que a gente pensa e sente. Então, ele não sabe o que a gente fala que é mentira, o que a gente sente que é mentira. E o nosso subconsciente também. Então, tudo que vocês fecharem os olhos e imaginar, é isso aí que vai trazer para a vida de vocês. Tudo que você sentir, é mais disso que vai vir para a vida de vocês. Tudo que vocês falarem, tudo que vocês pensarem, é mais disso que vai vir para a área de vocês, para a vida de vocês. Então, vocês precisam de todos, tá? De todos os ensinamentos, de tudo. O mais importante é vocês sentirem como se já tivesse e agradecer como se já tivesse. Tem até uma dica bem legal para vocês, tá? Que isso aí eu passo para algumas pessoas. Vocês vão pegar um diário, um caderno, qualquer coisa para vocês anotarem. E vocês vão anotar o diário como se vocês já estivessem vivendo aquilo que vocês querem. Por exemplo, eu quero um relacionamento, eu quero ter dinheiro, eu não quero tá vivendo aquilo ali, enfim. Qual que é a tua meta? Qual que é o teu sonho? Escreve como se já tivesse. Hoje eu acordei de manhã, olhei minha conta bancária, tinha muito dinheiro, tem muito dinheiro. Nossa, como eu fiquei feliz. Gratidão, gratidão pelo dinheiro que está na minha conta. Eu olhei para o lado, dei um beijo no meu marido, na minha esposa, no meu namorado, na minha namorada e fiquei muito feliz, dei um abraço, levantei muito feliz, fui para a janela, observei como estava o céu azul. Enfim, vão falando a rotina que vocês gostariam de ter hoje, como se vocês já tivessem. E aí, conforme vocês vão escrevendo, vocês vão sentindo, vocês vão imaginando. E essa tá todas as técnicas numa só. Olha que legal. Todas as técnicas numa só. Então, Fábio, aí tá uma coisa que eu expliquei na live do Ho'oponopono, tá? Campo de relacionamento 99,9% para ti. É difícil, mas não é culpa tua, tá? Aí entra o que eu falei na live do Ho'oponopono e isso embasa todos os cursos, todos os ensinamentos que eu fiz se resume em uma coisa só. Tudo é culpa nossa. Tudo. E isso é uma das coisas que a gente precisa ter consciência, tá? Para nossa vida mudar, para essa área mudar. Tudo é culpa nossa. Vocês têm que repetir isso para vocês. Tudo é culpa minha. Vocês olham para a área de vocês e falam, tudo é culpa minha. Vocês vão pensar, não, é culpa da outra pessoa que me fez sofrer. Por quê? Agora eu vou explicar para vocês. Tudo que a pessoa fez para ti, de alguma certa forma, estava no teu campo vibracional, na tua aura. Isso aí eu já falei em outra live, mas eu vou falar porque é muito importante. Tudo que a gente já passou, tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já sentiu, todas as nossas crenças formam a nossa aura, o nosso campo vibracional. É uma assinatura vibracional. E essa assinatura, ela vai simplesmente chamar mais eventos
que façam que a gente se sinta dessa maneira. Enquanto a gente não mudar esse padrão de vibração, de pensamento, sentimento, o que vai acontecer? Mais disso, sempre. E não vai ser culpa da pessoa, porque a pessoa tá lá na dela, vivendo a vida dela. Só que o que vai entrar em ressonância? Tudo que está no teu campo vibracional vai entrar em ressonância com o que ela tem. Então, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou. A pessoa, ela tá super bem procurando, agora eu tô bem, agora eu vou achar alguém para me fazer feliz. O teu consciente tá falando isso, o teu 5%. 95% é o teu subconsciente, que é a tua assinatura vibracional, a tua aura, tá? Então, tu tá lá procurando alguém, tu quer achar alguém, tu quer ser feliz, tá? Então, tu vai procurar uma pessoa, tu vai sair, agora não dá pra sair, mas vai sair, vai entrar em aplicativo, enfim, vai achar alguém, ou às vezes tu nem procura, aparece. Mas quando tu olhar, pode ter um monte de gente. Quem é que vai ser atraída pela tua assinatura vibracional? Aquela pessoa que vai fazer tu sofrer. Porque é o que está no teu campo, não tem como ser diferente. Não tem como uma pessoa com uma assinatura vibracional maravilhosa atrair pessoas que a façam sofrer. Isso tá dentro dela, tá dentro de cada pessoa. Por isso que nada é culpa dos outros, tudo é nós. Em cima de crenças, em cima de traumas, isso vai criando a nossa assinatura vibracional, então ela tá fazendo apenas o papel dela, que é fazer te sofrer. Mas por que ela chegou na tua vida? Como? Ela foi atraída pela tua assinatura vibracional, pelo que tu tá vibrando. Então, a primeira coisa para te se libertar disso é tu entender que é culpa tua. Tudo tá dentro de ti. E a partir do momento que tu aceita isso, tu começa a mudar. Tu começa a tomar atitudes para não ser mais assim, para não atrair mais esse tipo de situações. Entendeu? É uma coisa que é fácil. É difícil de entender, mas depois que a gente entende, se torna até mais fácil, porque tá tudo aqui dentro, tá tudo aqui. É nós que atraímos a nossa realidade, é nós que atraímos as pessoas. A partir do momento que a gente não tem mais essa vibração, não tem mais por que elas fazerem parte da nossa vida. Por isso que muitas vezes quando alguém faz um tratamento, quando alguém melhora, as pessoas vão indo embora da nossa vida, porque elas não têm mais a mesma vibração que nós. Elas não evoluíram, elas estão naquela vibração de fazer a outra sofrer, elas estão naquela vibração de trair a outra pessoa, enfim, de fazer com que ela sofra, e ela vai fazer isso com outra pessoa, a pessoa que está vibrando naquilo ali também. Quando a gente muda, o nosso mundo muda. Essa é a frase, ela é muito forte porque ela é real. Eu fiquei toda arrepiada aqui. Quando nós mudamos, o nosso mundo muda. Tudo que está fora é um reflexo daqui de dentro. Então imaginem que é como se fosse uma projeção. Sabe quando a gente vai no cinema que está projetando o filme? Isso é a nossa vida. Tudo é uma projeção daqui, do nossa assinatura vibracional, né? Tudo vai e volta. Então é uma projeção. Tudo se projeta de acordo com o que a gente tem dentro. Tá? Então isso é uma coisa que a gente precisa sempre ter, por isso que não adianta culpar o outro, não adianta querer vingar, eu quero me vingar, é vingança, porque a vingança ela tá dentro de nós. Se a gente tá dando corda pro que aquela pessoa tá falando, se a gente de alguma certa forma se importou com o que ela disse, a gente tem alguma coisa que tá muito conectado com ela, tá entrando em ressonância. É a mesma coisa tu achar duas pecinhas de quebra-cabeça. Se tu tiver numa vibração diferente, não vai encaixar com a dela. Tu não vai estar nem aí pro que ela tá fazendo. E ela não vai mais fazer parte da tua vida. Então, isso aí é uma coisa... Então, Fábio, enquanto tu tiver com esse sentimento, é só isso que tu vai atrair. Só isso. Isso é uma verdade, assim, que muita gente não gosta de ouvir. Mas é a realidade. Enquanto a gente não mudar, não adianta a gente rezar, não adianta fazer nada. Porque tá dentro da gente. A gente precisa ter essa consciência de mudar. Primeiro, pega o teu passado e vê o que tu aprendeu com aquilo. Ou tu pensa o porquê que isso aconteceu na minha vida. Tenta tirar, tu precisa tirar uma lição. Enquanto a gente não aprender, aquilo vai se repetir. Porque a partir do momento que a gente aprende a lição,
A gente não vai mais querer aquilo. Eu não quero mais vibrar desse jeito. Eu não quero mais atrair essa situação para minha vida. Então cancelo isso. Esse tipo de sentimento eu não quero mais. Eu não vou mais pensar isso de mim. É isso que a gente precisa ter em mente. É pensar o porquê que aconteceu aquilo. Teve uma situação na minha infância, eu vi a minha mãe sofrer, o casamento da minha mãe não deu certo. O que foi que aconteceu na minha vida que tem uma situação parecida? Vocês podem fazer isso. Nas minhas consultas que eu faço de psicoterapia, eu consigo achar onde está a crença. Por que acontece esse padrão? Mas vocês mesmos podem fazer isso. Vocês vão pensar, vocês vão voltar lá atrás e vão pensar o porquê que isso está acontecendo comigo. Onde é que está a raiz desse problema? O que eu estou pensando? O que aconteceu na minha vida? Que trauma desde a infância, tá? Porque mesmo que vocês não sintam nada nessa lembrança, tá? Mesmo que vocês não sintam nada. Às vezes, tem pessoas que eu já atendi que sempre arrumam, por exemplo, marido que bebe, marido que bate nelas, enfim, aquele padrão. Já teve 3, 4 casamentos e é sempre a mesma coisa. Porque lá na infância, ela viu isso acontecer com a mãe, ou então o pai, enfim, tá ali no subconsciente. E aquilo ali é o que repete. Lembra que eu falei? Tudo acontece na nossa vida porque tá aqui dentro. Tudo tá aqui e reflete para nossa vida. Holograma. Tudo tá sendo projetado. Então a gente tem que ver onde é que tá esse padrão. E aí vocês vão mudar. E como vocês vão mudar? Trocando aquela cena por uma coisa positiva. Primeira coisa é entender o porquê que aquilo aconteceu. Por que aquilo aconteceu comigo? Por que aquela situação lá aconteceu? Tudo bem, é por causa disso. Ok, entendi. Quando vocês entendem, vocês eliminam karma. Vocês estão entendendo isso? Isso aí é uma coisa muito forte. Porque tem gente lutando com karma e lutando com isso e sempre acontece a mesma coisa. E enquanto a gente não entende isso, não vai acabar. Claro que tem tratamentos que faz com que desconecte isso. Mas a gente consegue. É simplesmente a gente tem esse poder. Só que a gente precisa parar e analisar de fora. Vocês têm que olhar como se fosse um observador da vida de vocês. E ver o que está acontecendo ali. Por que esse padrão está se repetindo? Onde é que está a raiz do problema? Exatamente, Fabiana. Tem gente que briga com o marido. Quando alguém briga com vocês, quando tem alguma situação que vocês não gostam, sabe o que vocês precisam fazer? Vocês precisam mudar. Por que aquela pessoa me incomoda? Não. O que tem dentro de mim que está fazendo com que essa cena aconteça? O que tem dentro de mim que está fazendo com que ele aja dessa maneira comigo? Vocês estão entendendo? Tudo é dentro da gente. O que tem dentro de mim que está fazendo com que essa pessoa seja assim comigo? Por que ela veio reclamar para mim isso? O que tem dentro de mim que fez com que a minha vibração se conectasse com a dela? Porque às vezes a gente pensa que muita coisa negativa acontece, enfim. Se elas acontecem, é porque tem dentro de ti alguma coisa que entra em conexão, né? Não existe o exemplo que eu dei. A gente não vai botar um canal da Globo e vai, conectar o SBT. Não existe isso. Vai simplesmente conectar a mesma vibração que tem você, vai conectar com as pessoas que estão à volta. E isso aí não é só pessoas, coisas também. Porque tudo é feito de átomo e o átomo é energia. Tudo que tem numa carta tem em mim também. Se ela chegou até mim é porque ela tem a mesma energia que eu quis. Tudo é assim. Qualquer eletrônico, qualquer coisa na nossa vida é assim. Tudo que a gente vibra, a gente atrai. Por isso precisamos pensar sempre na parte financeira. Quais são as crenças? A gente está falando de relacionamento, porque isso é em todas as áreas. Então, vocês pensam quais crenças que vocês têm relacionado a dinheiro. Se tem alguma falta na vida de vocês, se vocês não estão com o dinheiro que vocês gostariam de estar, é porque ali tem alguma crença. E essa crença pode ser, por exemplo, quando vocês eram pequenos, a mãe falava, não gasta muito nisso, porque o dinheiro é sujo. Olha, eu fui pensar esses dias quais crenças, né, com aquelas perguntas chaves.
Eu tenho... Alguém aqui já pensou que o dinheiro é sujo? Ah, lava a mão depois de pegar o dinheiro é sujo. Não agora, né, nessa pandemia, mas antes. Lava o dinheiro que o dinheiro é sujo. Lava a mão, na verdade, né? Ah, pegou no dinheiro, vai lá lavar. Olha a crença. O dinheiro é sujo. Como é que o dinheiro vai vir para a vida de vocês? É a mesma coisa vocês querem um amor, vocês querem alguém no relacionamento e vocês falar, não, se relacionar é sujo. Eu não gosto disso. Como é que vocês vão atrair o que quer se a gente pensa isso? E a mesma coisa o dinheiro. Como é que a gente vai pensar que o dinheiro, ele é sujo? Com certeza, Regina, isso é inconsciente, porque está no nosso subconsciente. Todas as nossas crenças estão lá no fundo do baú. E quando a gente remexe lá, vai vir sempre aquele recado. Por exemplo, vocês vão tentar mudar. E nada vai mudar, porque isso não é da noite para o dia. Isso aí vocês vão precisar se tornar outra pessoa, com outros pensamentos e sentimentos. Então, quando vocês querem mudar, não vai acontecer nada. O que o subconsciente vai mandar, aqueles que estão defendendo aquelas crenças, vai mandar para vocês? Para de fazer isso aí não vai mudar nada, continua do jeito que tá. É esses pensamentos que vocês vão ter, pode cuidar. Faz um asteriscozinho aí e anota embaixo. Vou ter pensamentos que vão me fazer desistir. Isso é fato, isso aí é ciência. Isso aí a gente não tá nem atraindo isso. Isso aí é ciência, vai acontecer. Porque as nossas crenças, elas não vão querer que a gente se desfaça delas. Nossa mente não quer isso. Nosso cérebro ele quer continuar trabalhando no automático, tá? Então ele quer poupar energia. Só que depois que a gente passa dessa barreira, nossa, as coisas começam a mudar muito na vida de vocês. Muito, muito. Então, a gente precisa mudar essa parte aí. Então, ó, sempre que eu me apaixono por alguém, a dor vem. Muda por isso. Eu amo me apaixonar pelas pessoas. As pessoas me amam. Eu me amo e as pessoas me amam. Cancela esses pensamentos. Enquanto esses pensamentos fizerem parte do teu subconsciente, nunca vai ter ninguém que não... Na verdade, assim, nunca vai aparecer ninguém que te faça feliz. Então, bota, eu sempre me apaixono por pessoas que me fazem feliz. Muda essa frase e repete essa frase todos os dias, tá? Me apaixono por pessoas que me fazem feliz. Repete essa frase a cada 1 hora. Isso aí é uma dica boa para vocês. Quando vocês têm um sonho, quando vocês querem modificar uma coisa e quer que entre no subconsciente, repita essa frase desde que vocês acordam até a hora de dormir a cada 1 hora. Repita 4 vezes. Fala 4 vezes essa frase, tá? Isso aí muda. Então, Rosemary, ó, tem complexo de rejeição desde que a mãe estava grávida e não queria gravidez. Hoje eu não consigo acreditar que uma pessoa goste de mim. Muda essa frase, tá? Se tu já tem isso, é isso que a gente precisa fazer. É pegar essas frases e transformar em positivo e repetir isso o tempo todo, como se fosse uma oração diária, tá? Então, tu tem que pensar, primeiro tu tem que se amar, tá? Porque quando a gente se ama, os outros amam a gente também. Lembra? Tudo que a gente sente, a gente tá projetando para nossa vida, enfim, para todas as situações. Então, tu tem que falar, eu sei qual é a sensação de ser amada, eu me amo. Repete isso todos os dias. Eu sei qual a sensação de ser amada, eu me amo. E faz o Ho'oponopono em cima disso. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sempre. Então, Patrícia, eu atendo muitos casos, tá? De pessoas que foram abusadas, enfim, faço a psicoterapia com elas para tentar achar as crenças. E a principal crença disso na verdade, o que tu vai pensar, tá? Que a pessoa que fez isso contigo, ela tinha muitos problemas. Então, tenta olhar o lado positivo disso. Eu sei que é difícil, mas tu tem que se libertar disso. A pessoa com certeza tinha problemas psicológicos para ter feito isso, então assim, a culpa não foi tua, foi, infelizmente, quando a gente é criança, essas coisas que acontecem com a gente estão dentro, a criança também tem programas, memórias, né? Enfim, a gente traz isso, então a gente reflete, a gente tem aquilo ali. Nesse caso,
a pessoa tem uma certa culpa, mas entrou em ressonância contigo. Então, tu precisa simplesmente aceitar e tentar ver o porquê que isso ali aconteceu e aceitar, tá? E aí se amar, porque rejeição é o que a gente não se ama. É o mesmo caso que eu falei antes. É falar, eu sei qual a sensação de ser amada, eu me amo, e repetir todos os dias e fazer o Ho'oponopono em cima disso, tá? Então, olha só a crença, né? O dinheiro. Dinheiro é a desgraça do mundo. Olha isso, a gente já cresceu ouvindo isso, então precisa trocar essa frase. A gente precisa botar frases positivas, tá? Eu quero continuar aqui para não atrasar para Selena. Exatamente, ó, o dinheiro é sujo, então me dá ele. A gente precisa falar isso, tá? Bom, gente, então assim, voltando, tá? A gente precisa agir como se já tivesse. E o quarto, impedir que o passado determine o futuro. Aí entra isso aí que a gente falou, essas pessoas que têm esses traumas, né, negativos. A gente precisa saber que é aquilo que eu falei. O Tony Robbins, enfim, tem outras personalidades muito famosas que usaram o problema. Eu não lembro se o Tony Robbins foi isso, mas tem muita gente que foi abusada sexualmente e usou aquilo para trazer uma força interior e pensar, eu posso mudar o meu mundo, eu posso ajudar outras pessoas. Então a gente sempre tem dois caminhos, sempre tem o bem e o mal, o bom e o ruim. Qual caminho tu quer seguir? Tu quer deixar se levar por esses sentimentos, crenças e traumas negativos, ou tu quer usar tudo isso que aconteceu como força para poder ir atrás? Isso aí é uma questão de pensamento. Eu sempre pensei, quando alguém fala uma coisa negativa, o que vem para mim, falava quando eu era adolescente, enfim, eu podia levar aquilo ali como trauma. Tem pessoas que, nossa, eu não sou nada mesmo, eu não vou conseguir. Não, vocês têm que mudar o pensamento. Vocês têm que simplesmente pegar o positivo. Tá? Vocês têm que falar o quê? Eu posso, eu vou provar pra mim mesmo. Isso aí é uma força, é uma carga que entrou pra mim. Tudo de negativo que as pessoas falarem pra vocês, usam como carga, como energia pra vocês chegar onde tanto desejem. Não desanimem até chegar lá. Porque se vocês tiverem a certeza absoluta que vocês vão chegar lá, vocês vão chegar. Essa é a questão, é vocês acreditar em vocês. Vocês acreditar que já conseguiram, que já tá ali dentro. Exatamente isso. É isso aí que a gente precisa. Então, Patrícia, tá aí um bom exercício. Ó. A Patrícia sempre se sentiu culpada, sempre se sentiu culpada porque ela é gordinha e não gosta nem de se olhar no espelho. Vai no espelho, antes do banho, depois do banho, tá? Olha pra ti e fala, eu me amo. Olha e fala assim pra ti, tá? Diz assim, Patrícia, eu me amo, eu te amo. Olha no espelho e fala, eu te amo. Repete isso. No começo tu não vai conseguir, mas tudo é repetição. A partir do momento que tu se amar, tua vida muda. Pode ter certeza, porque o teu corpo, ele sente também. O teu corpo, ele sente tudo, tudo. É mandado transmissões do teu pensamento, químicas pro teu corpo. Então, enquanto tu não se amar, ele também não vai querer nada do que tu quer. Precisa ter sincronicidade, tu amar ele, tá? Se acha a pessoa mais maravilhosa desse mundo, mas a tua mente subconsciente, ela não vai acreditar isso de uma hora para outra. Tu precisa convencer ela disso. Tu precisa enganar. E como que tu vai enganar? Simplesmente repetindo isso todos os dias para ti. E a partir do momento que tu repetir, o trauma que tu teve vai embora junto. A partir do momento que tu se amar, aquele trauma já não vai mais existir. Porque os nossos pensamentos positivos, as nossas frases que a gente fala diariamente, a gente substitui crenças e traumas. Vocês sabiam disso? Tudo que a gente repete todos os dias viram crenças e traumas. Tudo que a gente repete positivamente todos os dias substitui essas crenças e traumas. Olha que legal. Então, Adriana, como manter o positivo sempre?
a gente precisa simplesmente, quando vier um pensamento negativo, anota esse pensamento negativo, anota o sentimento e troca ele pro positivo. Isso aí vai virar tão hábito. Se vocês fizerem isso por 21 dias, vira hábito. Simplesmente vira hábito. Tentar transformar todo o negativo em positivo. E aí vai virar o hábito. E aí vocês vão começar a fazer isso automaticamente. Acabou aqui no Instagram. Eu vou só postar aqui para poder entrar de novo. Bom, então assim, vocês não podem deixar que o passado determine o futuro de vocês, tá? Vocês escolhem isso. A gente escolhe qual caminho vai seguir, mudando os nossos pensamentos, tá? E mudar o foco. O que é mudar o foco? Mudar o foco é desviar o foco do ambiente. Então aqui chega aquela parte em que tem muita gente que se deixa levar pelo ambiente familiar, tá? Porque alguém briga comigo, porque a pessoa só reclama pra mim, a minha casa tem um ambiente muito pesado, tudo está dentro. Lembra? Vocês precisam ter isso anotado, vou deixar de fundo de tela no celular. Tudo está dentro. Se eu tô no meio daquilo ali, é porque eu tenho alguma coisa que entra em ressonância com isso tudo que está acontecendo. Então, a partir do momento que eu mudar meus pensamentos, a partir do momento que eu mudar os meus sentimentos, o que vai acontecer? Vocês não vão mais ser atingidos por nada. Nada, nem ninguém. Aí eu vou falar uma coisa. Eu acho que a Selena também falou isso. A Selena acho que falou, não sei, teve mais gente que falou. Quando as pessoas estão começando na carreira, qualquer coisa desestabiliza elas. Porque elas não sabem, elas não têm certeza, elas não se sentem confiantes. E isso é muito comum, tá? No começo, quando vinha, lá no começo, 2016, tá? 2015, eu acho. Quando alguém falava, ai, Débora, então, eu tô me sentindo isso e aquilo. Eu falava, nossa, e agora? Nossa, eu ficava ruim. Eu cheguei uma hora que eu parei de trabalhar. Eu falei, eu não vou mais trabalhar com isso, eu não quero. Isso aí me deixa ruim, sabe? Eu era totalmente influenciada. Quando eu comecei a trabalhar isso em mim, mudou totalmente. Então tá dentro da gente. Tudo tá dentro da gente. A gente precisa trabalhar nossa autoestima e se sentir confiante. A partir do momento que a gente se sente confiante, nada mais abala a gente. Vocês estão entendendo isso? Nada mais abala. Então pode vir qualquer pessoa reclamar, vocês não vão dar bola. Ela não vai mais reclamar para vocês. Porque não vai mais ter nada que entre em ressonância com isso. Então, é uma coisa muito clara. Quando vocês tratam dentro de vocês, não tem mais nada fora que penetre nesse campo. Inclusive, se proteger contra energia negativa. Pensa que o teu campo ele vai estar tão forte que não tem energia negativa que entre. Não existe. A pessoa pode pensar o que quiser. Não vai entrar no campo de vocês. Isso aí é muito legal. Então, assim, mudar o foco, tá? Tudo começa na mente, de dentro pra fora. Não deixar nada nem ninguém desestabilizar vocês. Nada nem ninguém. Se desestabilizou, vocês vão pensar o que foi que ela falou que me fez ficar assim. Deixa eu anotar aqui. Ela disse que eu sou gorda. Então, vocês vão falar, eu me amo. Eu sou linda e maravilhosa. E começa a repetir todos os dias isso, que aquilo ali não vai mais afetar vocês, tá? O sexto, assumir a responsabilidade pelos seus pensamentos e sentimentos, tá? Pra gente ter sucesso, a gente precisa assumir os pensamentos e os sentimentos que a gente tem, que é isso aí que eu acabei de falar. A gente precisa realmente saber o que eu penso e o que eu sinto de negativo. Isso aí tá trancando a minha vida, em todas as áreas. Então, anotar o que a gente pensa e sente de negativo e transformar em positivo. Tudo, transforma em positivo. Eu sou gorda, eu sou linda. Eu penso que eu tenho ansiedade, sou calma e tranquila. Eu sou negativa, eu sou positiva. Eu vejo o mundo de uma forma maravilhosa. Tranca tudo. Meus relacionamentos não dão certo. Eu me amo, que isso é muito importante. Vocês precisam se amar em primeiro lugar. Eu me amo.
Todo mundo com quem me relaciono são pessoas amáveis. Os meus relacionamentos são lindos. Troca tudo. Eu não tenho dinheiro. Gratidão pelo dinheiro, pela prosperidade que se manifesta na minha vida. Gratidão. Já agradece como se já tivesse. Então é isso que vocês precisam fazer, tá? Então, exatamente, Mônica. Quando alguma pessoa reclama, quando alguma pessoa não faz o que a gente gostaria, tu tem que pensar simplesmente o positivo, pensar, tudo bem, não preciso, sabe? O negócio é comigo mesmo. Eu vou pensar, se tu não pensar nada negativo referente a essa situação, a gente consegue reverter. É exatamente isso que a gente precisa, tá? Então, Georgiane, os homens que eu quero me rejeitam. Sempre acontece isso, porque a tua assinatura já é de querer pessoas que te rejeitam, tá? Então, primeiro lugar, lembra que eu falei? Tu precisa se amar. Se ama, fala isso no espelho, eu me amo, eu sou maravilhosa. A partir do momento que tu pensar isso de ti, ninguém vai te rejeitar. E se rejeitar é porque essa pessoa não te merece. Esse é o primeiro pensamento que tu precisa ter. Se a pessoa te rejeitou é porque ela não te merece, não tu. Tenta inverter, tenta sempre inverter. Isso aí é a chave, é o segredo, inverter a situação. Aquela pessoa não me quis, o problema é dela. Eu sou muito mais, eu mereço alguém muito melhor. É esse padrão de pensamento que a gente precisa mudar, porque aí muda a vibração. E mudando a vibração, vai entrar uma pessoa compatível com a tua, que realmente te ache maravilhosa e que não queira sair da tua vida. Tá entendendo? O que tu pensa de ti é exatamente o tipo de pessoa que tu vai atrair. Tá? Bom... Aí, é o que eu falei, anota tudo de negativo que tu pensa e sente, tá? Em relação ao dinheiro, em relação a relacionamento, a gente tava falando aqui de dinheiro, mas em qualquer área, tá? Quando tu perceber quais os sentimentos negativos vocês têm, é aquilo ali que tá trancando. Então, transforma para positivo, que nem eu falei, e aí vocês vão começar a perceber como muda, tá? Criar uma mudança emocional positiva, identificar como que a gente permite que aquele pensamento entre? Por exemplo, vocês passaram um dia maravilhosamente bem, aí teve alguém no final do dia que falou uma coisa negativa e vocês... Nossa, isso ali acabou com o meu dia. Não deixem nada acabar com o dia de vocês. Pega aquilo ali que aconteceu e transforma em positivo. E repete sem parar. Repete todos os dias, tá? Todos os dias. Vocês precisam saber que a neurociência fala que 21 dias transforma em hábito, mas 90 dias é o ideal para a gente substituir uma crença pela outra, para a gente substituir uma coisa positiva por um trauma. Então, tudo que vocês querem que aconteça na vida de vocês, repetem por 90 dias. Nesses 90 dias, vão acontecer coisas que vocês vão duvidar se isso realmente vai acontecer. É a mente de vocês. Continuem. É só isso que vocês precisam ter em mente. Continuem, tá? Outra coisa que é legal é um exercício que dura 60 segundos, tá? Isso vale para riqueza, isso vale para relacionamento. Vocês precisam pensar no relacionamento que vocês gostariam de ter, na riqueza que vocês gostariam de ter, no trabalho, na saúde que vocês gostariam de ter. Então, vocês vão fechar os olhos e vão pensar nisso. Como vocês gostariam de estar? Mas pensa numa coisa específica, ou a saúde, ou o dinheiro, ou o relacionamento, e sinta como se aquilo fosse realidade. Como vocês vão saber se vocês estão sentindo mesmo? Quando você sorri, quando vocês vão estar pensando naquilo, por exemplo, eu quero um carro, tá? Vamos dar um exemplo, um carro. Então eu vou começar a pensar no carro, vou começar a pensar no carro vermelho, vou pensar no banco, vou pensar em tudo, vai me dar aquela coisa boa. É isso que vocês precisam fazer. Isso é um exercício diário que vocês precisam fazer todos os dias, porque a visualização é um dos processos também mais importantes que tem pra gente conseguir realizar o sonho, tá? Então, vocês vão visualizar e repetem. Repetem esse sonho todos os dias, a cada 1 hora. Assim como as afirmações, vocês podem fazer isso também, tá?
E crenças negativas, né? Como eu falei antes, as nossas crenças muitas vezes é raiz de vários problemas. Então a gente precisa ter em mente quais crenças a gente tem relacionado àquilo. Às vezes as crenças vêm de um relacionamento que não deu certo e às vezes a crença vem de algum fato, algum trauma que aconteceu na nossa vida, tá? Então a gente precisa fazer isso. Transformar a crença negativa e positiva. Por exemplo, meus pais, eles não têm dinheiro, então eu nunca vou ter dinheiro, enfim. Vocês vão falar, nada me afasta da riqueza. Aí um outro exemplo que eu anotei, eu não suporto meu trabalho. Muita gente não gosta onde trabalha. Ali vai ter um desequilíbrio. Às vezes a pessoa vai ganhar dinheiro, mas alguma outra área não vai dar certo, enfim, porque tem um desequilíbrio, né? A gente precisa estar feliz em todas as áreas, realizado. Então, o que vocês vão pensar? Eu vou atrás daquilo que me deixa feliz, porque o universo, ele quer ação. Então, se vocês pensar, não, mas se eu sair desse emprego agora, eu vou ficar sem dinheiro, eu não posso sair. O que vai acontecer? Olha o pensamento. Isso aí vocês já anotam, tá? Porque se vocês pensarem isso, é isso que vai acontecer. Então, a gente tem que ter em mente isso. O nosso pensamento e o nosso sentimento cria a nossa realidade. Mas, quando a gente pensa, o universo, ele pede ação. Então, vocês têm que agir atrás dos sonhos de vocês também, tá? Ter um objetivo claro, tá, gente? Isso é o que vocês precisam. Ter um objetivo muito, muito claro, tá? O que vocês querem? Eu quero um relacionamento que me faça feliz. Mas como é a pessoa que tu quer? Loira, morena? Como? Ou loiro, moreno, vocês precisam ter uma imagem formada dessa pessoa. Como vocês querem que ela seja? E visualiza isso todos os dias. Vocês precisam ter um foco. Quanto de dinheiro vocês querem? Tenham um foco. Como é minha saúde? Tenham um foco, tá? Isso aí é o principal. Muita gente não tem foco daquilo que tanto quer. E aí vem o foco, eu digo assim, ter um sonho, né? Aquele que ela vai fechar os olhos e ela vai imaginar já esse sonho. Porque é como eu chamar um Uber, sentar dentro do Uber e falar assim, me leva para algum lugar, e vai dizer, mas qual é o teu destino? Não sei. Talvez uma rua com bastante árvore, porque tem gente que fala, eu quero ser feliz. Não, eu quero alguém que me faça feliz. Alguém que me faça feliz é a mesma coisa que eu entrar no Uber e pedir para ele me levar para uma rua arejada. Não vai saber aonde. Vocês precisam ter um destino, tá? Com certeza a caixinha de desejos ajuda. O quadro de visualizações, né? Vocês botarem o que vocês realmente querem. Outra coisa, ser grato pelo que vocês já têm. Vocês precisam ser grato pelo que vocês já têm. Vocês, tem um exemplo do Joe Vitale, que escreveu o livro do Ho'oponopono, né? O Limite Zero. Ele, quando ele foi morador de rua, para vocês terem uma ideia. Hoje ele tem uma riqueza, nem tem como saber quanto. Primeira coisa que ele teve, que realmente foi de valor, foi um lápis. Um lápis e uma borracha. E ele começou a ser grato por aquilo. Ele começou a dizer gratidão por esse lápis. Olha que legal, eu consigo escrever, eu consigo apagar também. Olha que legal, tu ser grato às pequenas coisas. Porque quando a gente é grato, gratidão é muito poderoso, gente. Quando a gente é grato, tá? Quando a gente é grato pelo que a gente tem, automaticamente a gente está demonstrando que a gente merece mais gratidão. Porque a gente está dando valor pelo que a gente tem. Se achar 1 centavo na rua, seja grato. Ganhar 10 reais, seja grato. Comemore como se fosse 1 milhão. Porque para você merecer mais, a gente precisa se sentir merecedor e ser grato por tudo que tem. Toma banho, seja grato pela água quente. Tem gente que não tem. Vocês vão dormir, seja grato pela cama, tem gente que não tem. Quando vocês estiverem comendo, seja grato pela comida, mesmo que tenha só bolacha, água e sal, enfim, qualquer coisa, seja grato, porque vocês têm, tem gente que não tem. Então olha a volta de vocês e começa a perceber quanta coisa que tem pelo que vocês podem ser grato. Mesmo quem está em depressão, mesmo quem não está feliz, enfim, seja grato. Porque todo mundo, dependendo do que passou na vida, tem coisas para ser grato.
E é isso que a gente precisa fazer, é mudar a nossa visão em relação à nossa vida e começar a agradecer mais ao invés de reclamar mais. Agradecer, 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 tá? Acreditar e receber. Isso é uma frase que é muito fácil. A partir do momento que vocês acreditarem que vocês vão receber, vocês recebem. Então, vocês trabalhar o subconsciente, trabalhar, visualizar, ter aquela meta, porque isso aí vai fazer com que vocês recebam. A partir do momento que vocês acreditarem nessas coisas que são negativas hoje e vocês praticarem o positivo, vocês vão estar convencendo o subconsciente, vai chegar uma hora que vocês vão acreditar. E é isso que precisa, é acreditar e vai acontecer. E a visualização, tá, gente? Tem muito mais coisas para falar, mas já tá tarde. As afirmações positivas também, tá? É muito importante vocês fazer essas afirmações na hora que vocês vão trocar pelo que vocês pensam de negativo. Mas assim, para finalizar, o mais importante, tudo isso é importante, né? Mas é vocês pegarem esses pensamentos negativos que vocês têm e anotarem, tá? Anotem tudo. Tudo. Às vezes, quando vocês mudarem quem vocês são, quando vocês mudarem esses pensamentos, quando vocês mudarem essas crenças e esses traumas, vocês vão ver que tanta coisa boa vocês vão atrair, tantas pessoas, tantas situações, dinheiro, tudo vai vir automaticamente para vocês, porque tudo tá aqui dentro. Quando vocês começarem a enxergar de uma maneira em que tudo que está à nossa volta é um reflexo aqui de dentro, vocês vão querer modificar isso. Então, vocês pensam, se eu tô atraindo essa situação para minha vida, é porque tá dentro de mim. E eu vou mudar isso. E eu vou conseguir. Então, assim, batem o martelo para vocês hoje. Eu quero mudar de vida. Eu não quero mais continuar onde eu tô. Eu não quero mais continuar com essas minhas áreas desse jeito. Vocês decidem para qual caminho vocês querem. O caminho do sucesso, ou o caminho em que eu não vou ter nada, o caminho em que eu não vou ser feliz, o caminho em que nada vai acontecer. Vocês decidem. E tudo começa por vocês se tornarem observador da própria vida de vocês. Se tornem observadores. Observem o que vocês pensam e sentem. Anotam tudo e começam a mudar. Mudam os pensamentos. Mudam os pensamentos. Lembra que eu falei de novo. Deus, eu superior, a consciência maior, ele não conversa com a gente através de palavras, é sentimento. Se a gente tiver sentimento de tristeza, ele vai achar que a gente quer mais disso. Se a gente tiver sentimento de merecimento, eu sou merecedora, eu sou merecedor, eu consigo tudo que eu quero, eu sou forte, eu sou maravilhosa, eu sou a melhor pessoa do mundo. Quando vocês repetirem isso diariamente, a vida de vocês vai mudar. Todos. Não tem quem não mude. Isso aí eu tenho certeza. Quem fizer vai me dar depoimento depois. Tá bom, gente? Qualquer coisa, vocês entram em contato. Eu tô dando consultas também, né, com a psicoterapia vibracional quântica, onde eu acho as crenças de vocês e ali eu vou trabalhar para vocês mudarem quem vocês são. Tudo isso que eu falei hoje eu faço a consultoria personalizada. Quem quiser, entre em contato comigo. Tá bom, gente? Beijo, ótimo final de domingo e vai ter a live da Selena agora, logo em seguida. Beijo pra vocês e eu confio em cada um de vocês, viu? Confio de verdade, de coração. Eu sei que todo mundo tem o poder e todo mundo consegue tudo o que quer.